Agora. Boa noite, somos alunos do Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, campus Campo Novo do Parecis. Iremos estar apresentando o trabalho de microbiologia da professora Andréia. Os alunos presentes nesse trabalho é a Geisla Pérez, Gabriel Bordim e eu, Lenara Rodrigues. O tema seguinte do trabalho que iremos estar apresentando é sobre o impacto do controle químico de patogênicos na microbiota do solo. Bom, o uso inadequado dos agrotóxicos advém de desconhecimento dos seguintes pontos. Primeiro os artrópodes, insetos e ácaros, que são fitofagos, que não têm enzimas. Eles se alimentam de aminoácidos livres fornecidos pela planta ou micro-organismos simbiontes do aparelho digestivo dos artrópodes. E o segundo é o desequilíbrio nutricional, que é da planta, que levam diretamente ou indiretamente ao acúmulo de açúcares e aminoácidos livres, e isso se tornam suscetíveis às doenças e pragas. E uso indiscriminado. O uso indiscriminado de fungicidas, inseticidas e adubações desequilibradas estão causando desvios metabólicos nas plantas, reduzindo a biodiversidade do ecossistema como um todo. E a microflora epífita e das rizosferas e sua importância na nutrição e controle de pragas e doenças. Essa ocorrência das doenças e pragas são resultados de desequilíbrios ecológicos, microbiológicos e nutricional da planta. Fica evidente que nos centros de origem das plantas, as doenças e pragas não são devastadoras, porque referido ao desequilíbrio é mantido. Efeitos de fatores internos e externos. Tá. Temos algumas considerações gerais, que são que o sistema reticular ele vai ser variável e também ele vai se caracterizar pela ampla adaptabilidade que as raízes apresentam, que eles vão apresentar devido à resposta que tem na interação com o ambiente externo e interno da planta. Então, assim, o solo ele também é variável, porque ele apresenta características físicas e químicas, e as raízes, elas têm a necessidade de apresentar a plasticidade para se adaptar às mudanças do solo. Os estudos de localização de adubos mostram muito bem também a adaptação das raízes. E também as mudanças de concentrações de fito-hormônios, eles vão ser respostas do que as raízes elas produzem para superar as barreiras físicas químicas, que são próprias impostas pelo próprio solo. Tá. Fornecimento dos carboidratos. Bom, as plantas, elas fornecem em cerca de 25% a 50% dos produtos da fotossíntese. E esses produtos, eles vão direto para o sistema reticular, todos os dias, que são responsáveis pelo crescimento e manutenção. Nisso, 50% dos carboidratos, eles vão ser enviados pelas raízes e que vão ser usados para a ATP. Também qualquer fator que interfere na fotossíntese, como a pouca luz, o uso de pesticidas e outros, afetarão o crescimento das raízes. As plantas micorrízicas e rizópios, eles usam cerca de 15% a 50% também dos carboidratos, que são responsáveis por alimentar os micro-organismos simbióticos
Então, 83% dos dicotiledôneos, 70% das monocotiledôneos e 100% das gimnospermas, elas vão ter micorriza. E os rhizobium e os micorrizas, eles vão ser fundamentais também na absorção de nutrientes essenciais. Tá. Um minutinho. Tá. A planta, ela pode impedir a absorção dos micronutrientes, que são o zinco e o cobre, e elas vão ser essenciais no sistema de defesa e também nos crescimentos das raízes. A simples aplicação de fungicida e inseticidas, eles, na base, eles vão aumentar a suscetibilidade da planta dos ácaros e dos ódios. E também tem devido a mudanças fisiológicas no vegetal, que o torna mais palatável e nutritivo a esses agentes, que são as pragas e as doenças. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre os fatores químicos, que são os macronutrientes. Tá, os macronutrientes NPK, eles estão nos crescimentos das raízes, eles são feitos em condições de campos, que são alguns estudos. Esses estudos são numerosos e mostram claramente que são elementos essenciais para o crescimento do sistema radicular e do caule. Também é possível ver a localização do adubo em também diferentes profundidades e quantidades. Também muda a quantidade superficial total das raízes. E essa proposta ela vai ser nítida para o nitrogênio e fósforo na maioria das plantas. Também no potássio, a resposta não foi significativa devido ao estudo que foi mostrado. Também essa resposta ela não foi significativa porque teve extrema solubilidade do elemento e mobilidade no perfil do solo. Nas gramíneas, as raízes elas crescem mais nas regiões onde o nitrogênio e os fósforos eles vão ser aplicados. Eles apresentam maior adaptabilidade das raízes à mudança da fertilidade e também na sua sensibilidade às mudanças do ambiente do solo. Se o elemento estiver uniformemente distribuído no solo, o enraizamento ele vai ser uniforme. E se estiver concentrado lateralmente, as raízes laterais vão predominar na profundidade, onde o elemento ele vai estar concentrado. Tá, agora o pH do solo. Geralmente, as plantas, elas têm... os centros da origem, elas vão ser localizadas em solos ricos, em cálcio são muito sensíveis ao pH. Por esse motivo, a lentilha, o grão de bico, melão, ervilha e algodão são plantas que requerem solo neutro ou alcalino, e eles precisam crescer normalmente. Devido à domesticação, algumas variedades dessas plantas elas vão ser mais tolerantes e geralmente algumas delas não são tolerantes devido ao alumínio. Então este elemento ele vai inibir o alongamento das raízes, onde o cálcio ele vai proteger as raízes do alumínio tóxico. O nível de proteção vai variar com o tipo e a variedade de plantas e também vai depender da concentração dos cátions nos solos. Portanto, assim, o teor do cálcio ele vai ser controlado devido à toxicidade do alumínio no solo. E ele também pode mudar dinamicamente com o pH do solo. Algum exemplo é em algodão, onde o pH é de 5,5, o conteúdo do cálcio vai ser de 1 milímetro na solução do solo, e ele pode também maximizar o crescimento da raiz. Pode pesquisar. Tá. Alguns solos tropicais ácidos, o valor do pH vai ser muito baixo, e o cálcio superficial simples não pode resolver o problema no subsolo. E a mobilidade do cálcio ele vai ser baixa,
sem o gesso como elemento de transporte profundo do cálcio. Então, isso vai ocorrer porque o cálcio ele não é transportado pelo floema até o final da raiz, onde vai ocorrer o alongamento. E esse fator ele vai nos obrigar a aplicar o calcário e gesso sempre ao mesmo tempo para poder alterar o valor do pH do subsolo. Tá, as moléculas de baixo peso molecular, elas as de alto peso, elas são produzidas pelos humos, como ácido flúvico, hormônios vegetais e proteínas. Elas estimulam o crescimento da raiz e o fenômeno oposto ocorre com moléculas de baixo peso, como etanol, etilênio, ácido butírico. O MPBM ele vai ser produzido durante a decomposição anaeróbica, onde vai embebedar ou compactar o solo pela fermentação de exudatos, que vai ser devido às raízes e também à matéria orgânica. Quando utilizados os fertilizantes, herbicidas e fungicidas, podem matar os micro-organismos que são benéficos e também as plantas invasoras. A rizodeposição e exudatos de raízes. A rizodeposição é um processo ecológico muito importante, que ele vai fornecer para a planta fonte de carbono, que vai ser fornecida através dos micro-organismos, que pode gerar um aumento da biomassa microbiana pelo consumo desse carbono e que vai em torno das raízes, vai afetar tanto a atividade como a composição da comunidade microbiana. No caso, devido ao fornecimento de alimento a esses micro-organismos, vai fornecer mais nutrientes a plantas, aumentando em si a quantidade de micro-organismos. E as raízes das plantas, além da função de sustentação e absorção de água e nutrientes, elas também possuem o exudatos radiculares, que são compostos. Eles são substâncias produzidas pelas plantas liberadas na rizosfera. A mucilagem, o mucigel, a mucilagem são secreções que contêm carboidratos e água e se acumulam no vacúolo, sendo comum em plantas de ambientes xéricos. Já o mucigel, ele é um material gelatinoso, que fica localizado na superfície das raízes e são produzidos pelos micro-organismos e pelas plantas, e elas têm um efeito de agregação no solo. Aqui na imagem trazida no slide, podemos observar lá o mucigel, que é a última lá, da bainha de mucigel, que é como se fosse uma camada em volta da coifa. Vou passar. E os micro-organismos da rizosfera que não são patógenos, no caso, os micro-organismos benéficos. Esses organismos eles vão crescer, fornecer um crescimento da planta de forma diretamente, sendo benéfico pelo fornecimento de nutrientes através da sua alimentação e do seu ciclo. Os micro-organismos benéficos eles limitam o sucesso dos patógenos. No caso, esses micro-organismos eles vão combater o desenvolvimento de outros de patógenos que vêm a causar dano à planta, e a produção de compostos bioestáticos, a composição por vai ajudar na competição por micronutrientes ou no estímulo, vai estimular o sistema imunológico da planta. Aí aqui na imagem aqui temos em volta ali os micro-organismos, que eles vão melhorando a fixação de nitrogênio e a disponibilização de absorção de nutrientes. No caso, os micro-organismos, esses benéficos, eles ajudam e influenciam no desenvolvimento da planta. E essas são referências. Muito obrigado.